Vamos falar das melhores leituras dos livros mais destacados desse semestre? Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse é o vídeo da tag dos 50%. No ano passado eu já fiz essa tag, eu já respondi essa tag dos 50% aqui no canal e foi um vídeo super bacana de se fazer. E aí nesse ano eu resolvi gravar novamente, né? Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem das minhas respostas. Pois bem, lá se foi a metade do ano e muita coisa aconteceu nessa primeira metade do ano. Muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu espero que essa segunda metade do ano seja menos punk, que a vida dê uma aliviada. Mas eu não posso reclamar das leituras que eu fiz. Eu concluí 29 leituras nessa primeira metade do ano. É claro que um número não quer dizer muita coisa, né? Mas foram leituras muito legais, foram leituras bem importantes. Vários livros maravilhosos que eu amei. Eu tô super feliz com as minhas escolhas, aliás. E a primeira pergunta da tag do 50% é o melhor livro que você leu até agora. E eu vou ter que citar 2 livros, né? Eu já começo a tag dos 50% roubando. Vou citar 2, então. 2 dos melhores livros que eu li até agora. O primeiro, A Mais Recôndita Memória dos Homens, que é esse livro maravilhoso, publicado pela Fósforo Editora, com tradução do Diogo Cardoso. Esse livro é de um autor que nasceu no Senegal e ele vive na França, e por esse livro o autor ganhou o prêmio Goncourt, que é o prêmio mais importante em língua da literatura, né, em língua francesa. E é um livro que eu amei tanto. Eu li ele no mês de abril, mas acabou que aconteceu muita coisa depois que eu terminei de ler esse livro e eu acabei não conseguindo voltar para ele ainda, não conseguindo fazer todas as análises que eu quero fazer. Eu já falei isso, eu acho, no vídeo de leituras aqui. Mas esse certamente foi um dos melhores livros que eu li no ano, ou o melhor de todos, né? Pelo menos um dos 2 melhores que eu li nesse ano. Eu li várias obras excelentes, vários livros me impactaram bastante, mas A Mais Recôndita Memória dos Homens foi um texto que eu quis devorar, foi um texto que me fez refletir sobre muitos temas que são importantes e caros para mim, como literatura, arte, colonialismo, racismo. Ao mesmo tempo tem uma narrativa toda policial, tem uma pegada muito interessante. Então é um livro que eu tô recomendando demais. Ele saiu aqui no Brasil nessa edição lindinha pela Fósforo Editora. Então tá, assim, um livro que eu quero muito que vocês, inclusive, se atentem para ele. Precisamos conhecer e falar cada vez mais de A Mais Recôndita Memória dos Homens. Um dos melhores livros que eu li, então, nesse primeiro semestre de 2024. E outro livro maravilhoso que eu também favoritei nesse primeiro semestre foi As Horas Nuas, de Lídia Fagundes Telles. Esse romance magistral, né? Não poderia deixar de figurar nessa minha lista das melhores leituras até agora. Eu vou fazer um vídeo resenha aqui pra vocês, mas fica já o registro. As Horas Nuas é um livro que não tem como passar incólume, não tem como passar batido, sem debater, sem discutir tudo o que essa obra traz e o que ela representa dentro da literatura de Lígia, dentro da literatura brasileira, todos os temas que são trazidos aqui. A narração é, assim, um primor, é uma aula sobre narrar, que tá aqui nesse livro ousado e transgressor, e eu vou falar mais dele aqui pra vocês nos próximos episódios desse canal. Vamos lá para as próximas perguntas, que eu tô aqui com uma colinha no meu computador. Vamos lá. Ai, pulei lá pro final, meu Deus. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? E assim, pessoal, eu não li nenhuma continuação até agora. A única coisa que eu continuei lendo, que é uma continuação, foi o outro volume dos Diários da Virginia Woolf, que é esse daqui, o terceiro volume desses publicados pela editora Nós, aqui no Brasil, com tradução da Ana Carolina Mesquita, que eu sou fã de carteirinha dessa mulher, ainda mais fazendo essa leitura dos Diários da Virgínia traduzidos por ela. Eu tô, assim, abismada, encantada com o trabalho dela, acompanhando ela também em outros trabalhos que ela tem feito. Então essa é uma leitura, continuação que eu tô fazendo nesse ano e que eu fiz durante o meu primeiro semestre, embora eu não tenha concluído, né? Faltam várias páginas para eu terminar. Eu já passei da metade desse volume, eu tô na página 321, tô mais ou menos na metade, eu acho.
E tá sendo uma leitura maravilhosa. Esse volume 3 dos Diários da Virgínia abarcam os anos de 1924 até 1930. E agora, que ano que eu tô? Eu tô lendo o ano de 1928, tá? Incrível. É a época ali que ela tá escrevendo, revisando o Orlando, então, que é um dos meus livros preferidos da Virgínia. E foi esse o livro, então, que eu dei continuação nesse semestre, embora não tenha concluído, mas um livro maravilhoso e que eu também não tenho pressa de terminar de ler esses diários. Aliás, essa é uma leitura que tá naquela minha listinha de 10 leituras para 2024, que em algum momento eu vou fazer um balanço agora também sobre esse meu projetinho, para contar para vocês um pouquinho de como ele tá indo. E a terceira pergunta é, melhor leitura de livro lançamento desse ano. Eu vou citar o Leitura Fácil, da Cristina Morales, que saiu aqui no Brasil pela editora Mundaréu. Esse livro, ele saiu antes em outros países, ganhou prêmios internacionais, como o Prêmio Herald em 2018, o Prêmio de Narrativa em 2019 na Espanha, ganhou um prêmio também na Alemanha em 2022, mas é só agora que ele saiu aqui no Brasil, no comecinho do ano, se não me engano, janeiro, fevereiro, pela editora Mundaréu, e foi com certeza a melhor leitura de lançamento que eu fiz. A editora Mundaréu fez a gentileza de me enviar esse livro, que eu fiquei felicíssima. Tem um outro que eles me enviaram também, que também é lançamento de 2024, que é o Matei um Cachorro na Romênia. Eu tô louca pra ler esse livro também. Mas o Leitura Fácil foi uma surpresa maravilhosa entre as minhas leituras desse primeiro semestre também. É um livro bem transgressor, é um livro diferente, com uma narrativa muito forte, personagens maravilhosas, como a Natividade. Ele se passa em Barcelona e acompanha 4 mulheres, principalmente, que são condicionadas a viver uma vida tutelada pelo Estado devido a uma disfunção cognitiva que elas têm, e aqui acompanhamos um pouco da forma como elas são tratadas, da forma como elas encontram jeitos de viver os seus próprios desejos, de viver suas próprias vontades nesse mundo que acaba diminuindo todas elas, diminuindo os seus pensamentos, as suas ideias, os seus desejos. É um livro que me fascinou e tem uma resenha lá pro Instagram, inclusive, do Leitura Fácil. Me contem aqui se vocês gostariam de ver uma resenha aqui no canal também desse livro maravilhoso. A quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, e o livro que eu mais tô ansiosa no segundo semestre é o Intermezzo, da Sally Rooney, que é o novo livro dela. Eu tô ansiosíssima para ele ser publicado aqui no Brasil. O livro que mais te decepcionou neste ano é a pergunta número 5. E eu acho que o livro que mais me decepcionou nesse ano foi o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. É um livro que eu gostei bastante da leitura, é um livro muito fácil de ser lido, e no começo do livro, a primeira parte dele é instigante, dá muita vontade, muita curiosidade, né, de descobrir o que está acontecendo com aquela personagem. Mas o que me decepcionou mais no livro foi o tanto de frases de efeito, que acabou me irritando um pouco. Tem algumas coisas lá na personagem também, nas lições que ela dá. Então eu gostei muito dessa leitura. É um livro que eu ainda acho que vale a pena ser lido, mas o que me decepcionou nele, é difícil, né, falar de um livro que me decepcionou tanto. Na verdade, eu não fiz nenhuma leitura que tenha me decepcionado muito, mas eu tinha lido a Socorro Racioli no A Cabeça do Santo, que pra mim foi um livro, assim, redondíssimo. E aí eu peguei a Oração para Desaparecer, que eu sabia que tinha algumas histórias e alguns temas muito interessantes e muito caros, como a da igreja, da Santa Labareda, e a questão com os indígenas tremembés. E eu fiquei esperando muito por essa parte da história, e acabou que eu achei que essa parte ficou tão resumida, sabe? E em contraposição, fiquei muito ansiosa para descobrir mais sobre a personagem, que é uma ressurrecta, que acaba renascendo, digamos, né, numa almofala portuguesa. Fiquei muito envolvida com essa primeira parte da história, mas depois acabei me cansando com algumas frases muito repetitivas, assim, que eu senti que ficaram, parece, forçadas no texto. E aí eu fiquei um pouco, esse livro, né, poderia ser perfeito, mas não é. Então foi um pouco desse sentimento de que talvez o livro não estivesse redondo como eu queria que ele estivesse, sabe?
Mas, de qualquer maneira, o Oração para Desaparecer foi uma boa experiência de leitura, apesar dessas críticas, então, que eu tenho também ao livro, e apesar de alguns pontos no qual ele me decepcionou. E que eu acho que fazem o livro ter perdido um bom pouco da qualidade que ele poderia ter. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu nesse ano. E eu vou citar 2 livros que me surpreenderam muito nesse ano. E um deles eu comecei a ler em 2023 e terminei em 2024, que é O Perder a Mãe, da Saidiya Hartman. Esse livro maravilhoso, é um livro da Saidiya, que é uma pesquisadora, ela é historiadora, ela também trabalha com teoria da literatura e pensa sobre as diásporas africanas. E esse livro aqui, ela trouxe tantas perguntas que me instigaram sobre a questão do povo negro na África, do povo negro nas Américas, das vivências dessas pessoas, e ela pegou e escreveu esse livro a partir das pesquisas que ela fez, a partir das experiências próprias, dos sentimentos que ela teve fazendo essas pesquisas, indo para Gana, que é a região africana que mais teve calabouços, onde as pessoas que eram sequestradas ficavam presas, né, para depois serem vendidas para as Américas ao longo de séculos de escravidão. E ela pensou também nos ancestrais dela, da família dela. É um livro que ela fala muito sobre a questão da violência, dos arquivos, sobre a escravidão, do apagamento das pessoas que morreram durante as travessias, durante o período da escravidão. Então é um livro que me trouxe muitas perguntas, muitos questionamentos. É um livro que eu também é mais um daqueles que eu ainda preciso retornar, que eu ainda preciso voltar, sabe, para revisar minhas anotações, para revisar minhas perguntas e ver assim o que dele vai ficar, o que dele eu preciso retomar. Mas certamente foi um dos livros que mais me surpreenderam nesse primeiro semestre. Outro livro que me surpreendeu muito, que é um que está na minha listinha dos 10 para 2024, foi A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa. Esse livro tá maravilhoso. Eu me surpreendi porque é uma distopia, né? Eu tenho um pouco de preguiça das distopias, mas a forma como essa história foi contada, a escrita da Yoko Ogawa, é maravilhoso esse livro. Inclusive tem resenha já aqui no canal, então eu não vou me estender falando sobre ele. E ele saiu aqui no Brasil com tradução do Andrei Cunha, direto do japonês. Mais uns detalhes sobre os livros que eu mostrei aqui. Esse livro, Perder a Mãe, da Saidiya Hartman, saiu pela Bazar do Tempo, com tradução do José Luiz Pereira da Costa, e tem uma revisão técnica e pós-fácil da Fernanda Silva e Souza. E esse da Cristina Morales, que saiu pela Mundarel, que eu citei para vocês também, tem tradução da Elisa Menezes. E assim, que tradução! Que trabalho que Elisa Menezes fez aqui para traduzir esse livro do espanhol. É, assim, admirável. Eu fiquei muito feliz que ela traduziu esse livro, que a Mundarel publicou, porque ó, é um livro bem grossinho, mas vale a pena, viu? Vale a pena colocar na lista, vale a pena conhecer essa obra. A sétima pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu vou citar 2, tá? 2 mais especificamente, que são Sally Rooney, que se tornou então uma das minhas autoras preferidas, e Mônica Orreda, que escreveu Mandíbula, que certamente foi também uma leitura que me impactou nesse semestre de leituras. Então, Sally Rooney, que se consolidou para mim como uma autora maravilhosa com Belo Mundo Onde Você Está, e a Mônica Orreda com Mandíbula, que olha, Mônica Orreda, eu preciso continuar lendo mais obras dessa autora. Eu tô muito apaixonada pela Mônica Orreda. Inclusive, obrigada, Ju, por ter me emprestado o seu livro Mandíbula. Eu amei ler, é um livro que certamente eu quero voltar para reler. Então, 2 autoras que se tornaram favoritas. A 8ª pergunta é: livro mais diferente que você leu até agora? E eu preciso falar que foi o Leitura Fácil, da Mônica Orreda, pela forma que ela encontrou para narrar essa história dessas 4 mulheres. Então, foi o livro mais diferente que eu li até agora. Inclusive, dentro do próprio livro tem uma fanzine que se chama Eu Também Quero Ser Macho. É um livro que me surpreendeu, foi um dos livros mais diferentões que eu li nos últimos tempos e com certeza o livro mais diferente que eu li nesse primeiro semestre de 2024. A pergunta número 9 é: seu personagem favorito mais recente? E eu preciso citar o Raul, que é o gato,
de As Horas Nuas. O Raul certamente se tornou um dos meus personagens preferidos da vida. Ele é um gato extremamente sagaz, que tem um humor ácido, é honesto e é um gato muito inventadeiro. É um gato que inventa muitas coisas e conta sobre suas vidas passadas. E eu fiquei apaixonada pelo Raul. E outra personagem, como eu preciso roubar um pouquinho aqui, né, nessa tag, outra personagem que se tornou minha favorita também foi Cruella, da autobiografia da minha mãe, da Jamaica Kincaid. Esse livro nós lemos no Clube Labaredas. Inclusive, Jamaica Kincaid esteve agora em São Paulo, na Feira do Livro, maravilhosa. E esse livro aqui foi traduzido aqui no Brasil pela Débora Landsberg. E a personagem Cruella, então, se tornou uma das minhas preferidas pela inteligência, pela capacidade dela de olhar para si mesma, de se compreender, de ser generosa e amorosa consigo, mesmo tendo dificuldades de conceber o que é amor, já que ela teve tão pouco amor na vida, e de perceber tudo isso, sabe? De se autoanalisar. Ela se transformou numa das minhas personagens preferidas porque tem muitas coisas que eu acho que eu posso aprender com ela ainda, sabe? Então, Cruella, que personagem incrível. A pergunta número 10 é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. E eu vou citar Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, que foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre, que também foi traduzido do inglês pela Débora Landsberg. Eu acho essa capinha tão linda, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E que livro maravilhoso. Esse livro também tá na pilha de resenhas, é um livro que eu quero resenhar. Mas esse livro me fez chorar porque eu me identifiquei muito com essas personagens, o que é uma coisa bem problemática de se dizer, talvez, porque as pessoas não gostam desse livro porque acham os personagens muito chatos. Então, mas enfim, eu gosto muito dos personagens da Sally Rooney. Eu acho que ela constrói personagens muito bem, ela escreve muito bem, de um jeito simples, né, que a gente sabe que não é fácil de fazer. E ela capta muito das nuances, como disse a Aline Aime num texto que eu escrevi pro Conversas Entre Amigos. E eu concordo muito com a Aline, ela capta muito das nuances do que as pessoas vivem, do que as pessoas sentem, de como elas projetam tudo isso também nas suas relações e dos sonhos e da infância, e como tudo isso tá sempre conosco de algum jeito. E ela é maravilhosa, falando sobre a nossa geração também. Então, foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me emocionou muito e tá aqui nessa lista, nessa tag. Não podia deixar de estar Belo Mundo Onde Você Está. A pergunta número 11 é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E eu preciso citar um livro que, não sei se ele me deixou feliz, mas foi um livro que me consolou muito nesse primeiro semestre, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro, ele inclui também as cartas que o jovem poeta Franz Capuz enviou para o Rilke. Ele foi publicado pela editora Planeta aqui no Brasil. Inclusive tem resenha aqui no canal para Cartas a um Jovem Poeta. A tradução foi feita pela Cláudia Dornbusch. E, esse livro, se ele não me fez feliz, ele ficou muito próximo de me fazer feliz. É um livro que me consolou muito. É um livro que eu tô sempre pegando e tentando reler algumas partes, alguns trechos. Gostei muito dessa narrativa, gostei muito das lições, né, e das cartas que o Rilke enviou para Capu. Então, foi uma leitura que me fez muito bem. A pergunta número 12 é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. E eu vou citar Me Chame Pelo Seu Nome, que é a adaptação do livro do André Aciman, que eu ainda não li, mas foi um filme que eu amei ter assistido. Então eu vou citar esse livro, então eu vou citar esse filme, embora ainda não tenha lido o livro. A pergunta número 13 é: sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E eu vou citar aqui no YouTube Cartas a um Jovem Poeta, é a minha resenha favorita desse primeiro semestre. E lá pro Instagram tem duas resenhas que eu amei ter feito, que foram a de Fan Home, o quadrinho da Alison Bechdel, e Mandíbula, da Mônica Correda, também um texto que eu amo, que eu fiz lá pro Instagram, espero que vocês leiam. Vou deixar linkado aqui para vocês consultarem esses textos. A pergunta número 14 é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? E eu preciso mostrar esse livro maravilhoso que eu ganhei da Carambaia na nossa parceria, que é As Maçãs Douradas, da Eudora Welty, com tradução do José Roberto de Ochea.
E tá lindo esse livro, ele é muito bonito, tem um efeito nessas maçãs douradas da capa, ele é todo capa dura, nessa corzinha linda. Eu achei esse livro muito, muito maravilhoso e com certeza é o livro mais bonito que eu ganhei, né, da parceria, via parceria com Carambaia, que privilégio, né? E a folha de guarda também é muito bonita. Então esse com certeza é um dos livros mais bonitos que chegaram aqui nesse primeiro semestre, que eu inclusive estou lendo. A melhor releitura que eu fiz no primeiro semestre, sim, eu acrescentei uma pergunta para a tag dos 50%, porque eu precisava citar O Nome da Rosa, do Umberto Eco, maravilhoso. E essa foi a melhor releitura que eu fiz no primeiro semestre, com certeza. Foi um livro que eu reli no Clube Labaredas e foi maravilhoso, depois de muitos anos. Eu tinha lido esse livro na adolescência. Então, O Nome da Rosa foi a melhor releitura que eu fiz. E a pergunta número 15, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu vou ler os livros do Clube Labaredas, né? Vou tentar ler também os livros da minha listinha de 10 para 2024. Mas um livro específico que eu quero ler até o final do ano é A Valise do Professor, da Hiromi Kawakami, nessa tradução feita pelo Jefferson José Teixeira, para a editora Estação Liberdade. Então esse é um livro que eu quero ler até o final do ano. Eu gosto muito do Quinquilharias Nakano e tenho certeza que vou gostar desse outro livrinho da Hiromi Kawakami. E esses foram os livrinhos que apareceram aqui na minha tag dos 50%. Eu espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui comigo se vocês gostaram das minhas leituras, o que vocês leram de bom nesse primeiro semestre de 2024, como foram as leituras por aí. Eu vou deixar as perguntas aqui da tag dos 50%, se quiserem responder para mim nos comentários, eu vou adorar fazer a leitura e saber um pouquinho mais das descobertas e de como foram as leituras para vocês nesse começo de ano. Obrigada por quem assistiu até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.